Atiradores de elite, você tem que ver o que está acontecendo no preço do Bitcoin neste sábado, pois há algumas peças de quebra-cabeça muito importantes que eu quero discutir com você. Josh também tem alguns pensamentos para compartilhar. A primeira coisa é o fato de que ainda estamos vendo manipulação com este gráfico Binance USD com nossa vela diária fechando em vermelho, mas na base de moedas. Gráfico, observe como nossa vela diária fechou em verde. Outra peça de quebra-cabeça muito significativa que eu quero jogar logo de cara é que temos esse potencial crossover de alta no gráfico de 3 dias, ainda não foi completamente enganado. Confirmado pelo fato de que ainda não vimos essa vela de 3 dias fechar, temos 2 dias restantes nisso, mas eu só quero jogar isso lá fora, porque no passado, quando vimos que esse Bitcoin crossover de alta de 3 dias encontrou de fato um fundo temporário antes de ver mais ações de preço para cima, você pode ver que aconteceu aqui em janeiro e também tivemos isso acontecendo aqui em julho. Podemos até ir tão longe a ponto de olhar para essa ação de preço a partir de outubro. Toda vez que tivemos aquele crossover de 3 dias, vimos alguma ação de preço de alta. Eu só quero jogar isso logo de cara, mas vamos mergulhar no gráfico de 15 minutos porque eu quero falar sobre o significado do que o Bitcoin fez nas próximas 24 a 48 horas, porque temos alguma estrutura de mercado para discutir aqui. Esse triângulo simétrico em que o Bitcoin está. Temos alguma indecisão no fim de semana que não é uma surpresa para aqueles que foram sintonizados no canal do Atirador. E observe isso: se o Bitcoin neste momento saísse do triângulo simétrico, porque isso seria significativo durante o fim de semana. Bem, isso também assumiria que o Bitcoin começará a se fortalecer contra o SP500, porque apenas essa fuga por si só permitirá que o gráfico Bitcoin contra a espionagem fique acima de sua média móvel de 200 semanas. E porque esses atiradores importantes são bem, isso significa que potencialmente temos uma confirmação que nas próximas semanas, nos próximos meses, poderíamos ver o Bitcoin superar o SP500, pois sabemos que essa média móvel de 200 semanas no passado atuou como suporte muito forte para Bitcoin. E esta é a primeira vez que tivemos velas semanais completas abaixo da média móvel de 200 semanas e, portanto, a importância desse próximo movimento se o Bitcoin seguisse em frente com o triângulo simétrico para cima é o fato de que o Bitcoin agora tem o potencial de superar o SP500 e isso tornaria 24 mil dólares americanos muito fáceis para Bitcoin. Então vamos dar uma olhada nesses atiradores gráficos de 4 horas, porque observe como agora o Bitcoin está tomando uma xícara de café abaixo dessa média móvel de 200 períodos nas 4 horas. Gráfico que também está fazendo exatamente a mesma coisa. Vamos olhar para SP500 tomando uma xícara de café abaixo dessa média móvel de 200 períodos no gráfico de 4 horas. Então temos assumir que quando os mercados de ações abrirem na segunda-feira, temos mercados futuros abrindo amanhã que, se quisermos ver força para o Bitcoin, também precisamos do SP500 para se conquistar acima dessa média móvel de 200 períodos. Isso seria uma confirmação muito grande de que na próxima semana poderíamos ver alguma vantagem potencial. Mas é claro que se rejeitarmos esta média móvel de 200 períodos, que não seria um caso de alta e, portanto, a importância do cenário de queda, digamos que esse triângulo simétrico fale e o Bitcoin quebra para o lado negativo, bem, agora potencialmente temos que monitorar esse nível de 21 mil. Este é o aberto semanal anterior, porque se obtivermos alguma confirmação de hora em hora e 4 horas abaixo do nível de 21 mil dólares americanos, agora temos o potencial de voltar e bater neste nível de suporte extremamente importante. O 2018 anterior alta de todos os tempos 19.798. Uma confirmação de vela de hora em hora e 4 horas abaixo da abertura semanal anterior em 21 mil pressupõe que nós viemos e batemos nesta porta e todos vocês sabem quando batem em uma porta várias vezes. Qual é a probabilidade dessa porta se abrir muito alto e isso poderia realmente trazer uma desvantagem muito grande para lá na mesa. Então há 24 a 48 horas muito importantes pela frente. Agora seria estranho que o Bitcoin quebrasse acima dessa média móvel de 200 períodos no gráfico de 4 horas, porque digamos que o SP500 não tenha feito isso. Algumas pessoas podem assumir bem porque o Bitcoin seria capaz de fazê-lo bem. Olhe para o Nasdaq. Estamos realmente acima da média móvel de 200 períodos no gráfico de 4 horas e, portanto, não seria uma surpresa para Bitcoin para realmente ficar acima dessa média móvel de 200 períodos. Então certamente há um cenário negativo e positivo na mesa para esta semana e eu acho que isso é muito claro e vejo que temos. Então, Osami Aprenda Cripto TV em nossa transmissão ao vivo e responderemos algumas perguntas do nosso público ao vivo. Quero jogar algumas outras peças do quebra-cabeça para aqueles que estão assistindo ao replay de este vídeo e vamos entrar nessas perguntas e ter Josh compartilhar seus pensamentos. O VIX, que é o que a volatilidade implícita em nossos mercados de ações fechados com um bonito
Vela semanal de baixa. Este é um sinal muito positivo de que o SP500 poderia potencialmente ver alguma vantagem na próxima semana. Então eu só quero jogar esse quebra-cabeça de alta peça sobre a mesa. Como vocês sabem na macro, estou extremamente otimista em relação ao Bitcoin agora. Aqui está uma peça de quebra-cabeça de baixa que monitoraremos esta semana, bem como o gráfico do Eurusd. Teve um bom fechamento de vela de alta para a semana e isso pressupõe que podemos ter um risco no meio ambiente na próxima semana. Mas veja isso. Se olharmos para a estrutura do mercado, ainda não testamos esse grande suporte. Então, para ver o DI subir um pouco mais na próxima semana o gráfico do Eurus não conseguir ver o lado positivo aqui e ver mais desvantagem também não seria uma surpresa. Estamos em um ponto de inflexão muito grande atiradores de elite que está muito claro agora. E então, aqui está realmente o que o Bitcoin está fazendo por aqueles que estão acostumados com nossos níveis de suporte e resistência. O atirador Bitcoin está tomando sua xícara de café. No entanto, testar a maior resistência desta faixa em 24 mil dólares americanos, chegar a 24 mil seria um grande negócio, porque isso começa a implicar que, isso poderia ser um fundo de curto prazo que realmente cumpriria esse triângulo simétrico do qual o Bitcoin saiu e então poderíamos começar a falar mais. Alvos positivos para Bitcoin. Em seguida, também podemos assumir que o Bitcoin tem a oportunidade de superar o SP500, mas uma falha desse cenário vai imitar esse fractal que ocorreu onde o Bitcoin estava em 30 mil dólares americanos. Para aqueles que foram sintonizados em você se lembra desse fractal que cobrimos bastante extensivamente. Eu vou em frente e apenas jogar fora um feio fantasma deste fractal se não pudermos ver esse comprimento da fuga para 24 mil. Então isso é o que potencialmente temos na mesa aqui, que é uma farsa do simétrico. Triângulo e potencial armadilha negativa ainda estão em cima da mesa. Como eu disse, quebramos abaixo de 21 mil dólares americanos. Não só isso copia esse fractal que nos trouxe mais desvantagem, mas agora ele coloca a alta histórica anterior de 2018 de volta na mesa e isso não vai ser um sinal muito otimista no curto prazo imediato. Então Billy me diz também na transmissão ao vivo, se vocês tiverem dúvidas, sinta-se à vontade para jogá-las fora. Vou deixar Josh compartilhar sua tela em alguns momentos e compartilhar seus pensamentos, mas, no geral, direi que esses atiradores neste momento o Bitcoin está em uma zona de indecisão. Está acima de 21 mil dólares americanos, o que é muito positivo. Mas sabemos que os mercados de ações estão começando a se esgotar com base neste gráfico de 4 horas testando essa grande resistência aí. Portanto, realmente teremos que esperar até a próxima semana, na minha opinião, para ir mais longe. Confirmações e respostas sobre o que o Bitcoin potencialmente fará. Mas se o fizermos a qualquer momento ver um cenário positivo, o significado, na minha opinião, é o fato de que agora o Bitcoin pode começar a ficar acima de sua média móvel de 200 semanas contra o SP500 que seria super positivo porque poderíamos assumir mais força e desempenho superior para Bitcoin. Josh, eu adoraria ouvir seus pensamentos e falar sobre o que está acontecendo em seus gráficos. Vou em frente e mudar para sua tela aqui, com certeza eu aprecio isso. É importante o que está acontecendo em nossos gráficos, mas também é importante o que está acontecendo em nossas mentes. Porque a nossa mentalidade em 80% do direito comercial é psicologia. Então, não só quero mostrar meu gráfico, eu só quero que você saiba também minha mentalidade com este atual. Você sabe que o comício de alívio poderia ser chamado, se você quiser chamá-lo assim. Há vários grandes analistas agora que estão alertando. As pessoas não demoram muito e você sabe, eu sempre gosto de fazer perguntas essencialmente. Então você sabe e você quer saber a maneira número 1 de você sabe se você deve ir longo ou curto. Agora você quer saber o número. Uma maneira de descobrir isso, diga-me que nunca é uma má ideia ter uma segunda perspectiva, ok? Apenas pergunte a si mesmo se você iria muito bem aqui. Se você fosse abrir uma posição longa agora a esse preço pai, se a resposta for não, então você sabe que provavelmente deveria estar vendendo. Que você sabe que eu sou como você. Eu sou um touro Bitcoin, especialmente a longo prazo. Você pode dizer isso só de olhar para o gráfico. Logaritmicamente certo, mas eu só estou dizendo que no curto prazo imediato ele sempre cai um pouco antes de continuar mais alto para o lado positivo. Então, ou mesmo mais longe, você sabe que eu nunca vou descartar isso fora da mesa. Você sabe que eu sou muito neutro no mercado. Mas agora, eu estou em um curto e meu ponto de entrada estava bem nessa largura perto dessa linha vermelha que eu já tenho porque estou usando um pouco, eu não sou eu. Diga como alavancagem média, certo?
O que eu diria é que você sabe que eu já obtive lucro nesta linha central que você apontou na última transmissão ao vivo. Você identificou esse canal paralelo e também você sabe que basicamente disse que essa linha zero bem aqui o ponto médio está se mantendo muito forte. Então desde eu estava em um curto período, imaginei que a mitigação de risco poderia muito bem ter lucro por aqui. Então eu vendi 50% da minha posição, você sabe, e depois movi meus stop loss para onde você está vendo agora, que é essa linha pontilhada vermelha e eu vou continuar escrevendo e se tivermos uma pausa na linha média deste canal paralelo, então, como você disse, poderia definitivamente veja mais abaixo. Então é isso que estou vendo no curto prazo imediato e, você sabe. Você pode apenas dizer também os 4 horas se descendo também é uma grande indicação. Eu acabamos de ter uma bomba enorme e ela está falhando basicamente. Você sabe, mesmo olhando para a formação da estrutura da vela que é onde esta linha é desenhada bem aqui, é apenas consistentemente mais baixos altos mais baixos altos mais baixos altos mais baixos. Então isso é o que está acontecendo agora no mercado atual e então o que eu estou procurando é que minha meta de take profit está em torno desta zona de você sabe 20.700. Talvez se eu tiver sorte, você sabe 20.436, mas você sabe que eu configuro ordens limitadas quando vendo minha posição, eu não vendo tudo de uma vez. Então, à medida que atinge certos níveis, essencialmente, é sempre que estou vendendo minha posição. Então eu já vendi basicamente 50% da minha posição com lucro. Eu mudei meus stop loss não apenas para quebrar o que era inicialmente, mas como o mercado começou a cair mais do que eu coloquei meus stop loss também em lucro, apesar deixando 50 na posição e o resto eu só vou montar. Você sabe que eu só vou montá-lo, quero dizer, eu vou verificar agora, eu não sei, vamos ver. Já que estou usando uma alavancagem um pouco maior, é uma porcentagem maior, então sim, agora estou acima 49. Mas não é como uma alta alavancagem ridícula ou algo assim, então eu sou apenas você sabe. Então o que estou fazendo é que basicamente já tirei lucro. Ainda tenho uma boa quantidade de pele no jogo 50% da minha posição. Você sabe que eu não adiciono alguma alavancagem leve a média a isso uma boa entrada e agora meu stop loss não é apenas equilíbrio, mas é lucrativo que que ainda não sabe que eu acredito ser um cenário improvável para que isso seja atingido, que se for atingido muito bem eu ainda ganhei dinheiro no trem. Que é essa linha vermelha bem aqui. Como se eu não me importasse de mostrar isso a vocês em tempo real, não estou preocupado com as pessoas me tratando, mas basicamente 21.673 esse é o meu stop loss. Minha entrada foi bem aqui na linha de SPAD. Então de qualquer forma, é isso que estou fazendo agora e eu não estou esperando que você conheça uma grande desvantagem, qualquer coisa assim. Nós apenas não estamos pedindo muito, como sempre dizemos aqui no canal que você conhece ingênua e eu não estamos pedindo por meses. Você sabe, nós de 20.700 você sabe, nós deu o que quer que seja e é tudo e assim como ela disse, há aquele triângulo simétrico. O que é interessante porque a maneira como eu tenho meu gráfico pintado agora é basicamente. Você conhece esse canal paralelo em cima desse triângulo simétrico. Então temos o triângulo simétrico só para ver onde o alvo potencial pode realmente, seja onde está a confluência. A confluência está até aqui em 20.000. Então, se acertarmos, chegamos aqui a coisa que poderíamos descer para atingir 20.000 e ainda ser considerado otimista porque ainda estamos fazendo mínimos mais baixos ou basicamente mais altos, mais baixos, cargas mais altas. Então é por isso que eu estou mantendo o canal que na então brilhantemente descobriu mais uma vez que ali foi o primeiro a chamar o triângulo simétrico antes de todos os outros que são os primeiros. Para chamar o canal paralelo. Quero dizer, esse cara é uma besta. Não só isso, mas quando ele mencionou a linha do meio se segurando assim, eu era como cara, você realmente não é diferente, sabe? Então eu meio que basicamente desenhei essa linha bem aqui. Como você disse, você pode fazer um triângulo menor, mas eu apenas o desenhei como resistência, porque enquanto nós continuamente respeite essa linha descendo, então eu vou ficar no curto. Mas sim, estamos em um nível crítico devido a essa linha média bem aqui. Estou muito feliz que você trouxe isso à tona, Jorge, porque certamente há confluência. Vou puxá-lo para cima no meu gráfico aqui com a abertura mensal e o potencial de nós para testá-lo para o cenário negativo é. Falaremos sobre isso porque é importante sempre abordar os ursos e os touros. Se olharmos para essa confluência, eu realmente gosto que você tenha mencionado isso, porque observe aqui. Com base no tempo agora, se descermos, digamos que talvez não hoje,
mas talvez em alguns dias haja aquele ponto em que poderíamos encontrar confluência. Aqui, digamos, no dia 13 de julho, o que curiosamente é quando os números do QPI saem na segunda-feira, digamos, no dia 13. Talvez até o Bitcoin bombeie e depois caia no dia 13, quem sabe, mas por volta do dia 13 de julho haveria confluência aqui com a abertura mensal a resistência anterior do triângulo simétrico para se transformar em um suporte que, se você quiser uma fuga saudável, mesmo como você disse, se isso potencialmente poderia ser na parte inferior, um teste dessa abertura mensal pode estar na mesa, onde não apenas violamos abaixo de US$ 21.000, mas também dissemos para testar isso como um suporte. Resistência anterior também à abertura mensal e não uma coincidência. Outro ponto confluente, a alta histórica anterior de 2018, então talvez a partir de pudéssemos. Veja para onde o Bitcoin quer ir, então 13 de julho será um dia muito importante. É quando os números do QPI saírem. Vai ser interessante ver o que acontece em 13 de julho. Você sabe o que sei que até 13 de julho os mercados de ações ficam aqui abaixo da média móvel do período 200 e então os vemos se abrirem e então vemos talvez uma armadilha negativa. Acho que digamos que os números do QPI saiam com a inflação mês após mês subindo, isso pode ser um sinal de baixa, mas se a inflação começar a cair, isso pode ser uma confirmação para permitir que a ação do preço se alivie para cima. Então foi muito bom apontar, Jorge. Há alguma outra pergunta que rendes ainda meu longo tempo de ontem à noite? Essa ação de preço é brutal. Eu quero que suba ou apenas me pare. Você já sabe que eu posso ver totalmente de onde você está vindo quando você diz que a ação do preço é brutal e então eu entendo de onde você está vindo também, Joshi, dizendo que você sabe que não estamos pedindo muito. Você sabe que quer aceitar outro dólar e, portanto, assumir uma posição vendida pode ser a maneira de fazer isso agora e não uma posição longa. Você sabe que a tendência macro ainda está em seu lado e a tendência é sua amiga até que ela te largue. Então você sabe que até agora ela não nos largou e então a tendência obviamente a macro aqui está para baixo. A ampulheta diz manter o topo da gama muito saudável para continuação ascendente. Definitivamente concordo que podemos ver um recuo superficial para 21.000 e 20.750, mas isso está parecendo que tem pernas reais no gráfico de 4 horas. Sim, você sabe. Digamos que deveríamos descer para formar outro mais alto. Baixo, eu acho que talvez aquele período de 13 de julho seja muito interessante, porque você sabe. Talvez nós desçamos como você disse, Jorge, para testar esse nível de 20.000 em algum momento. 13 de julho, também parece que você sabe, nessa época, 13 e 14 de julho pode ser aquela época em que descemos para testar esta área para formar a terceira baixa mais alta. Tenho certeza de que houve muitas posições alavancadas entrando nessa faixa em que tivemos a abertura semanal anterior e a alta histórica anterior de 2018. Então eu não sei se isso não estaria fora da mesa para as bolsas limparem algumas dessas posições. Outra coisa muito interessante sobre o qual teremos que falar amanhã é a nossa abertura semanal anterior aqui em vez de 21.000 vai se ajustar a 19.315. Então eu vou em frente e fazer esse ajuste agora e isso vai ser praticamente outro grande nível de suporte. Apenas observe como isso é realmente abaixo da abertura mensal em 2018, a alta histórica anterior de todos os tempos. Então, se virmos a ação do preço abaixo de 20.000, vamos assistir a esse nível aqui em 19.315, porque essa será a abertura semanal anterior que será significativa para os próximos 7 dias. Mas por enquanto 21.000 é significativo. Você sabe que é a nossa abertura semanal anterior atual, mas mais importante, é uma espécie de fazer ou quebrar por essa resistência aqui que conquistamos até agora. Eu diria que você sabe que estamos até absorvendo acima dela tomando uma xícara de café aqui. Então nós diz que esse não é o destino final. Você sabe, quero dizer, poderíamos argumentar que a vela alta aqui era um destino final se começássemos a descer. Então você sabe que é certamente não é a ação de preço mais entusiasmada no momento. Mas você sabe que existem alguns casos para fazer com que o Bitcoin possa vir para você sabe testar preços, para 23.000, se fosse apenas fazer o que o Nasdaq já fez, ficando acima dessa média móvel de 200 períodos em 4 horas que estaria em cima da mesa. Mas isso está acontecendo. É mais importante que afetar a nossa posição contra o Bitcoin e contra o SP500. Então o cenário positivo realmente traria muito positivo. Perspectivas para isso você sabe no próximo trimestre porque você sabe Bitcoin contra SP500 voltar acima desta média móvel de 200 semanas seria um grande negócio.
Eu acho que isso é ainda mais importante do que ver o Bitcoin contra seu preço à vista ficar acima da média móvel de 200 agora no curto prazo imediato, porque se conseguirmos obter esse Bitcoin contra o gráfico espião acima da média móvel de 200 semanas, então agora não há mais perguntas feitas. Bitcoin pode superar o SP500 tanto quanto quiser em seus dias verdes e é isso que gostaríamos de ver para assumir que isso é uma reversão. O Bitcoin contra a oferta de dinheiro ainda totalmente separada. Queda livre e paraquedismo da média móvel de 200 semanas. Isso não é uma peça de quebra-cabeça de alta e então você sabe que eu no final do dia você sabe, entrando em posições à vista de longo prazo aqui. Eu tenho assumido posições longas em alavancagem. Absolutamente não. Quero dizer, já faz um tempo desde que eu assumi uma posição longa sobre alavancagem para Bitcoin. No último tempo em que assumimos uma posição comprada na alavancagem foi após a abertura mensal. Vimos que houve uma reação aqui em torno de 18.600 e isso confirmou para mim que essa era nossa baixa mais alta e então entramos e assumimos uma posição longa naquele reteste, agora que tínhamos a confirmação naquele nível de 18.900 dólares. Essa foi a nossa última posição comprada que assumimos então eu ainda estou escrevendo isso, mas eu já tirei a maioria desses lucros da mesa, então a posição é bastante insignificante agora. Eu ainda estou procurando por uma posição longa, não devo responder sua pergunta Josh tomando uma posição longa aqui só por causa da probabilidade de descermos para testar esses níveis aqui, onde há toneladas de confluência de o mês abre o recorde histórico anterior de 2018 20 mil. E então pessoal, lembre-se de se inscrever no canal do Josh no YouTube, o link está na descrição abaixo Josh. Nós realmente apreciamos seus insights. É sempre bom ter outra perspectiva, seja de acordo ou em desacordo, ainda é outra perspectiva aí. Portanto, tenho certeza de que ajuda alguns de vocês que estão sintonizados em nosso canal e podem ver agora, um curto prazo imediato com Bitcoin caindo Josh. Você deve ser um lucro curto de 60% muito feliz agora. Então e eu já tive muitos problemas. Então, estamos nos aproximando de um suporte muito importante aqui. Então você sabe. Sim, estou pensando em vender mais agora, honestamente, porque estou vendendo e estou na alavancagem, mas apenas continua afundando e você sabe, como sempre dizemos aqui no canal, você viu aqui primeiro certo linha clássica porque acabei de mencionar meu curta. E está literalmente pintando agora como nós 7 alguém disse que eu sou novo no canal. Lembre-se de se inscrever no canal, mas eu vou. Estarei vendendo algumas das minhas posições aqui muito em breve porque estamos naquela linha média crítica do canal paralelo que Naim desenvolveu e, em seguida, uma coisa que eu também queria dizer também é que eu amo como você tem sua macro, você conhece formas e padrões e linhas de tendência, mas você também tem o seu micro. Como formas e padrões e linhas de tendência e tudo isso como aquele pequeno triângulo dentro do grande tempo simétrico. Sim, absolutamente. O que estamos testando agora. Veja que é um grande teste de apoio aqui para os ursos. Você conhece, para aqueles que querem demorar muito no fim de semana, essa seria a oportunidade, mas eu simplesmente não vejo o risco de recompensar aqui por uma posição longa antes que os números do QPI saiam. O que é que não estamos certos? Estamos Bitcoin avessos? Eu acho que é apenas um gráfico diferente na Binance, que não se parece em nada com o gráfico Bitcoin para mim. O que você tem? Vamos ver o que você tem em sua camisa. Minha palavra, estou prestes a vender algumas das minhas posições. Lá vai você mas aquelas coisas como agora você conhece os caras que estão aqui fazendo isso. Você sabe que não estamos falando apenas sobre isso, certo? Como em nome de todos os dias eu estou no problema como se fôssemos como cara. Estamos prestes a ir. Há muito tempo que você sabe que estamos prestes a vender ou gostar de qualquer que seja o caso. Lá vamos nós. Sim, isso parece mais. Enquanto você está lidando com aquele Josh Triple X no chat perguntou qual seria o seu alvo positivo se QP parecesse bom. Bem, aqui está o que eu acho que o Bitcoin está indo. Para ficar acima do triângulo simétrico até que os números QP saiam. Para que possamos supor que ficamos acima de 20 mil. Poderíamos descer flertar abaixo desse nível, seja lá o que for. Mas acho que até os números do QP saírem, vamos ficar acima disso e manter esse rompimento se os números do QP saírem bem. Acho que a primeira coisa que queremos abordar é a comprimento dessa quebra de triângulo simétrico para testar a média móvel de 50 dias e o que é interessante sobre esse cenário é se chegarmos lá se vermos a realização total e chegarmos em direção. Esta média móvel de 50 dias sentada em 24.800 nos coloca acima de níveis muito importantes, que é de 23.795 e 24.295. E então o que poderia acontecer no caso de alta é, digamos que os números do QPI saiam bem, quebramos esses 50 dias e agora mantemos isso como um suporte e agora podemos começar a olhar para outras metas ascendentes e esse será o significado disso.
Então você sabe que romper essa zona é o que eu acho que poderia acontecer se o QP sai bem. Se o QP sair ruim, então assuma o oposto disso. Suponha, você conhece um colapso. Cenário 1. Você sabe, porque você sabe que os mercados de ações têm reagido fortemente ao QP, então eu acho que certamente é algo que as pessoas estão esperando. Então isso é 13 de julho, os números do QP saem. Quero dizer, podemos ter um colapso agora, como estávamos. É isso que estou dizendo, cara. Eu estou literalmente como assistir essa coisa enquanto você está falando. E eu sou como eu deveria vender um pouco mais de conhecimento, como esperar um pouco. Mas eu já vendi mais uma vez 50 da minha posição, eu já tenho, você sabe. Tirei esse lucro. Meu stop loss está em lucro, não apenas empatado, mas em lucro, e eu ainda tenho uma boa quantia em 50. Você sabe, como mencionamos aqui no canal, geralmente fazemos. Você conhece negociações de 1 a 2 milhões de dólares ultimamente. Tem sido apenas algumas centenas de milhares na época só porque você sabe que pode ser muito incerto e você tem que ter certeza de que está definindo seus stop loss no lugar certo, entrando no lugar certo. Espero que tenhamos um colapso, embora, apenas temporário, porque eu sou uma tigela a longo prazo, então. É tudo pessoal temporário. Isso é tudo que você precisa. É tudo que você precisa saber. É tudo temporário. Sim, vamos continuar. Vamos dar uma olhada no volume aqui. Você sabe que não parece ser muito pesado, então eu não estou muito preocupado com esse movimento negativo aqui. Pare de olhar para o Binance em busca de volume. Mas sim, isso é bastante baixo, mas o volume começa a subir, o que pode ficar um pouco preocupante aqui. Mas essa é a coisa legal, obter a alavancagem. Você não precisa de muito, certo? Não estamos pedindo muito do gráfico. Estamos apenas pedindo muito da bolsa. Sim, tenho certeza que eles serão alguns ursos aqui na frente executando isso. Você sabe, vamos ver que pode haver um colapso. Quero dizer, se quebrar esse nível. Bem, desde que não seja um aplicativo falso, mas... sempre pode ser uma saída falsa, mas você sabe que nós fazem a pergunta o tempo todo. Como você sabe se vai ser uma saída falsa ou uma fuga? Bem, você pode olhar para algo chamado gráficos EXO e mostra interesse em aberto e onde está o volume para permitir que você veja os livros de pedidos de uma maneira única, para que você possa dizer com base em bolsões de volume em certos níveis, se poderia ser potencialmente uma fuga ou se poderia ser potencialmente uma falsificação. Então essa é uma maneira de vocês fazerem isso. Eu só estou sentado aqui, tipo, eu vendo um pouco ou eu apenas deixo continuar afundando. Mas se isso for um colapso, eu chutaria eu mesmo na bunda por vender agora porque Sim, porque vamos colocar dessa forma, mas uma coisa que vou fazer, embora eu não possa acreditar que não pensei nisso antes, estou prestes a colocar meus stop loss em mais lucro aos 21.504, então deixe meditar isso bem rápido. 21.504, e a razão pela qual eu escolho esse nível é porque esse é o novo preço médio ponderado por volume de aberturas diárias. O preço médio ponderado pelo volume basicamente vamos ver. O preço médio ponderado pelo volume basicamente sim. E como você pode ver no meu telefone, você sabe 63 em lucro. Embora lá vamos nós quase 64 em lucro, eu faço um monte de coisas no meu telefone hoje em dia. Você sabe que eu só tenho 5 bits no meu telefone. Eu mesmo neste comércio, estou olhando para o meu telefone eu mesmo nesta transmissão ao vivo. Quero dizer, iPhone, como eu vendo aqui ou não, mas sim, se estamos começando a ver um salto, eu vou para vender só um pouquinho, que é aquele velho ditado que ninguém nunca passou por fazer o que tirar lucro sim. Quero dizer, é interessante porque se isso quebrar, há uma confluência perfeita para testar o nível de 20.300 dólares. Que é a resistência anterior como suporte. Você sabe, isso é justificado com base nas partes giratórias quadridimensionais. Bem, é o fim de semana, então tudo pode acontecer. É por isso que entrei no show e fiquei tipo sábado. Por exemplo, se você apenas mapear todos os sábados, basta pegar uma linha vertical e uma visão de negociação e apenas mapear todos os sábados e você poderá ver a maioria. Provavelmente já fiz durante esse dia. Em um tempo, mas você sabe de fora, olhando para dentro, esse é o poder de canais financeiros como este no YouTube, você sabe.
Se alguém literalmente pudesse ter entrado em nossa transmissão ao vivo, você sabe. E então eles ouviram que eu estava em um curto e imediatamente entrou em um curto próximo passo. Você sabe. Então é realmente útil agora falando sobre o que eu quero mencionar que Nain tem um incrível grupo de negociação que todos aqui nesta transmissão ao vivo devem conferir em tradeusprofitclub.com. Você sabe. E isso é o que Nova ensina lá, que é o que eu aprendi com você sabe, como todos os padrões e tudo mais. Eu me lembro dele. Sentado anos atrás ela e assim é o que se é isso é o que e na época você tem que admitir que demorou alguns anos para que ela se registrasse antes que você soubesse, mas eu sempre estava apenas um touro Bitcoin de longo prazo naqueles dias. Você sabe que eu não era realmente como um especialista em análise técnica em que entrei em 2015. Bitcoin estava por aí como você sabe 2.000 por moeda ou mais da época, então eu tenho sido, você sabe, gostoso como um Facebook outlet de longo prazo, mas ao mesmo tempo, análise técnica isso é ingênua, você sabe. Então sim. Obrigado Joshi sim. Eu aprecio as palavras gentis e o vai ser interessante eu acho que o vamos ver o que acontece aqui você sabe se nós quebrarmos. Você sabe. Isso seria, você sabe, não atípico para um sábado você certamente está certo. Eu não me lembro da última vez que bombeamos em um fim de semana Joshi primeiro. Não conseguia me lembrar da última vez que o Bitcoin bombeou em um fim de semana. Quero dizer, durante o mercado em alta ela estava bombeando todos os dias, mas no último ano e meio eu diria que não me lembro de uma bomba de fim de semana. Então, você sabe, eu certamente vejo de onde vem essa postura. E parece que estamos quebrando essa estrutura de mercado. Então, por mais que eu queira ficar nesta transmissão ao vivo e ser como você, estou em uma posição curta a falar sobre como esse preço está caindo. Infelizmente tem uma ligação que agendei. Então eu vou ter que pular, mas eu quero dizer muito obrigado esta noite por ajudar no canal. Depende de você se você quer transmitir ou não sim. Vamos encerrar eu quero que todos aproveite suas noites com sua família feliz e para qualquer um comemorando obrigado pessoal por sintonizarem eu praticamente eu passei por cima de tudo que eu precisava e agradecemos a cada um de vocês, atiradores sintonizados no canal. Quebrem o botão curtir antes de saírem do vídeo e até a próxima vez que Joshi e eu veremos vocês em nossa próxima transmissão ao vivo. Se houver uma atualização de emergência, terei uma como sempre faço e veremos vocês em nosso vídeo amanhã. Amas diz que comer feliz para você também. Obrigado pessoal franco atiradores. Fora.